Beleza, meus queridos? Agora vai iniciar a quarta aula sobre fundamentos da radiologia. Não esquece que fundamentos, eu estou puxando um pouquinho da física das radiações e vou te explicar hoje seis problemas que podem acontecer com o anodo e lascar a sua produção de raio-x e a qualidade da imagem radiográfica. Mas antes de abordar esse assunto, é interessante que a gente faça então uma repescagem, uma abordagem mais técnica, um pouquinho mais legal, que ajude a você a entender sobre filamento, foco grosso, foco fino, anodo e catodo, aonde fica localizado cada um desses e por que da escolha do tungstênio e do molibdênio. Se você gostou então dessas temáticas que serão abordadas, vai acompanhando o vídeo até o final. Não esquece então de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e marcar todas as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo logo em primeira mão das novidades que tá rolando por aqui. Então, vamos para a aula 4? Partiu aula 4. A gente vai dar continuidade então aqui na aula 4 para continuar falando sobre fundamentos da radiologia. E não esquece que a gente está puxando um pouquinho da física da radiação para a gente discutir ponto a ponto, temática por temática, até resolver todos os problemas e tirar todas as suas dúvidas, tranquilo? Olha, antes de eu começar então a te falar dos princípios e do conteúdo de hoje, é importantíssimo que a gente faça um apanhado do que já rolou, do que já foi comentado nas aulas passadas. É muito importante, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente toca no assunto, quanto mais a gente vê o assunto, mais a gente consegue aprimorar os conhecimentos e armazenar as muitas informações que são repassadas. Por exemplo, o catódio tem a liberação dos elétrons que irão se chocar no anódio, produzindo assim raio-x e calor. Olha, observe muito bem isso aqui. Existe um lado da ampola que vai ser responsável, então, por liberar o feixe de elétrons. Qual é esse lado? É o lado do catódio, o lado do catodo. E qual é o polo? É o polo positivo, é o polo negativo. O lado do catódio é o lado onde vai ser produzidos elétrons têm cargas negativa. Então o catódio tem a carga negativa. Do lado do anodo, onde vai ser chocado os elétrons, ele vai ter a carga positiva e parte daquele princípio, os opostos se atraem. Então vai ter essa interação direta. Também vale salientar que existem dois filamentos helicoidais de tungstênio. Por que é de tungstênio? Porque suporta altas temperaturas assim acima de 2000 graus Celsius. Então é quente pra danar, é quente. E o melhor metal para suportar essa alta temperatura, nada melhor que o tungstênio ou o molibdênio, caso dependendo do fabricante, para fazer ali o catódio. Observa bem que é o material do catódio. Suporta temperaturas elevadas acima de 2000 graus Celsius. Então ali naquele momento você poderá selecionar entre o foco grosso e o foco fino. Lembra? O foco grosso vai ser direcionado para o esqueleto axial e o foco fino direcionado para o esqueleto apendicular. Por quê? Porque precisamos de uma elevada quantidade de feixes de elétrons, produção de raio-x no esqueleto axial, então a gente utiliza o foco grosso que vai te dar esse suporte. Quando você precisar de uma taxa menor de radiação, produção menor de feixes de elétrons para gerar raio-x, nesse caso você utiliza o foco fino. Ali no filamento você vai acabar escolhendo entre os dois, que fica localizado no catódio. E o anódio? Ele pode ser de tungstênio ou molibdênio. Olha que coincidência, tungstênio é o mesmo material que é utilizado no catódio. O anodo, então, que é o alvo, ele pode ser produzido do mesmo material que é produzido o catódio, lá a parte do filamento. Só que tem um porém. Nos mamógrafos é utilizado o molibdênio.
No caso dos mamógrafos, molibdênio. Raio-X convencional, você tem o tungstênio. É capaz de suportar altas temperaturas. Então observe aqui. Nessa parte aqui da lâmpada, essa parte aqui você vai ver o quê? Você vai ver esse disco. Isso aqui é chamado como anodo giratório. E aqui embaixo será produzido os raios-x, vai ficar a área de impacto dos elétrons. Então ele vai se chocar e vai direcionar para o paciente. Observe nessa outra imagem, já um esquema mais desenhado, mais técnico, para a gente entender então a estrutura de uma ampola de raio-x. Olha aqui, a gente vai ter o tubo de raio-x, o tubo de raio-x todo delimitado, tudo certinho. A gente vai ter um lado, é o catódio, aonde o catódio vai ter aqui a sua haste, aqui no final você vai ter espiral ou filamento, que pode ser de tungstênio ou molibdênio, caso seja dos mamógrafos, que vai ser direcionado para esse ponto focal aqui, essa haste de ponto focal. Observe que tem uma angulação direta, né? Então essa angulação, quando o raio atingir aqui, ele está sendo direcionado aqui para baixo, que é chamado de feixe útil. O feixe útil que vai ficar em contato direto com o objeto a ser radiografado, caso seja o nosso paciente. Observe aqui em cima, a gente tem um anódio, né, toda essa estrutura, e aqui o eixo do anódio, que é de cobre. Observe que ela vai passando, vai entrar em contato com a área já fora aqui da parte que está tampada a vácuo, porque aqui para fora vai ter óleo isolante, para que também serve esse óleo isolante para dar um resfriamento muito mais rápido no cobre, porque o cobre é um ótimo condutor de temperatura, tem uma ótima condutividade. Então, quando ele entrar em contato com a parte fria, rapidamente ele dissipa esse calor e ajuda a esfriar o mais rápido possível ali a área de impacto, que pode ser de tungstênio ou então de molibdênio. A gente vai ver então uma vista frontal. O que a gente tem na vista frontal? Olha aqui, ó. Foco grosso, observa que ele é maior, ele é em espiral e é maior. E o foco fino, observa que ele é menor, mas continua assim ser em espiral. Filamento maior, que é chamado de foco grosso, e o filamento menor, que é chamado de foco fino. Aonde que eles ficam então suportados? Onde que eles ficam armazenados ali na ampola? Como é o nome então da área que ele fica? É chamado de coletor eletrônico. Coletor eletrônico vai ser essa parte mais escura aqui, onde está localizado o foco grosso, o foco fino, ou seja, o filamento maior ou o filamento menor. Numa vista lateral, a gente consegue entender que a gente tem aqui a parte de toda a parte do coletor, os feixes de elétron, nuvem eletrônica, o coletor eletrônico, que é onde fica localizado ali a parte do filamento, e o filamento, que pode ser ou foco grosso ou foco fino. Observe nessa outra imagem aqui, ó. Filamento maior, foco grosso, está aqui em cima. Filamento menor, foco fino, está aqui embaixo. E a área onde ele está armazenado é chamado de coletor eletrônico. Nesse outro esquema, a gente já vê aqui uma parte bem interessante, que é o foco fino e o foco grosso. Olha, observe aqui, ó, que o foco fino, ele vai ter essa delimitação aqui, ó, nessas luzes aqui, nessas linhas mais azuis, mais claro. Então observe que ele tem uma área de impacto aqui menor, um ponto focal menor. E isso vai te gerar uma qualidade ali na produção de raio-x, na geração da tua imagem. Quando você precisa utilizar o foco grosso, você vai ter uma área de impacto então bem maior, então você vai ter uma produção de raio-x maior e poderá direcionar esse raio-x para os objetos que têm a maior densidade, como o tórax, o abdômen, a pelve e assim sucessivamente. Nessa outra imagem, a gente tem já uma imagem que é chamada de pista focal. O que é pista focal? A pista focal nada mais é que a mesma coisa que o ponto focal que a gente viu na imagem anterior. Então vai ser a área de impacto dos elétrons. Então, como esse aqui é um anodo giratório, então
ajuda muito a dissipar o calor, porque toda a área de impacto será distribuída e assim acaba ajudando demais nessa produção de raio-x, utilizando feixes ali justamente no pista focal, no anodo giratório, através do filamento que pode ser de tungstênio ou de molibdênio, tranquilo? Então vamos falar então de uma característica importantíssima que a gente não pode jamais deixar passar sem entender o que está acontecendo ali na polo de raio-x, justamente nas características físicas de um anodo ou da parte anódica, como queiram. Eu preciso entender que ele tem que possuir um alto ponto de fusão. O que é isso? Suportar altas temperaturas também. Ele também tem que conseguir dissipar o calor o mais rápido possível. Agora, ele tem que ter um alto número atômico. Por quê? Porque a produção de raio-x, a qualidade e a eficiência do raio-x produzido, ele depende do material utilizado, e esse material, quanto maior for o número atômico, melhor será a produção de raio-x. No caso aqui, o tungstênio tem um número atômico de 74, um ponto de fusão bem elevado, que é de 3.410 graus Celsius, variando ali em 20 graus para mais ou para menos, e uma boa condutividade térmica semelhante à do cobre. Isso ajuda muito ali para entender a parte do anodo e a produção de raio-x. Agora eu vou te contar 6 problemas que podem estar ocorrendo ou que podem ocorrer ali com o anodo. Então preste atenção, porque alguns desses problemas a gente pode sim estar evitando e evitando um futuro prejuízo gigantesco ali para a clínica ou para o hospital a qual você vai prestar serviço, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu vou falar para você é o anódio esburacado. Ele perde radiação originada no interior dos buracos, o que causa uma queda no rendimento do feixe produzido. Assim, o segundo ponto que eu posso te falar é a fusão do anódio. Ele pode ocorrer sim, em função da produção de radiação com o anódio parado. Então é importante tu entender que na hora que você for disparar o raio-x, quando você for apertar o botão, você vai escutar um rotor funcionando lá na polo de raio-x. Justamente ele está rodando ali o anodo. Então se ele ficar parado, isso vai gerar um problema, ele vai acabar fazendo com que ele tenha uma fusão. E isso vai ser uma mancha que vai dar ali e vai perder o rendimento do anodo e da produção do raio-x. Mas um outro problema tão mais grave que esse é chamado de anódio rachado. Pode ocorrer em função de uma carga muito alta sobre o anódio frio. Para esse requisito aqui, você pode estar fazendo 3 disparos de raio-x intercalados, fazendo da menor quantidade de raio-x até a mais elevada. Então você vai fazer uma com pouca raio-x, uma com uma intensidade de raio-x média e a outra última com a intensidade mais elevada. Dessa forma, você acaba esquentando o anódio e você vai evitar que o anódio fique rachado, provocando um prejuízo gigantesco. Nessa primeira aqui, a gente tem a fusão do anódio, aonde ele pegou aqui um feixe de radiação, ó, com ele aqui parado. Ele fica com essas manchas aqui que acaba provocando uma perca considerável na qualidade da imagem e na produção de raio-x principalmente. No caso do lado, fica um pouco mais complicado, porque você observa que ele tem uma fissura, uma rachadura ali no anódio. Isso aqui foi ocasionado por conta que o anódio estava frio, então você passa um longo período sem utilizar. Principalmente os colegas que tiram plantão à noite, que poderá passar ali 2, 3, 4, 5 horas sem estar utilizando o equipamento, até chegar uma emergência para que ele possa estar fazendo o exame solicitado. Aí no momento que ele vai utilizar, ele pega ali um abdômen, né? Então coloca uma carga no foco grosso ali bem elevada e ele poderá estar ocasionando esse problema aqui. Como que se faz para evitar? Dar 3 disparos intercalados, começando da menor carga de radiação até uma mais elevada. E isso você esquenta o anodo e evita que esses problemas possam estar acontecendo.
Nessa outra imagem, é uma imagem referente ao filamento. Então a gente tem aqui o foco grosso e o foco fino justamente na peça que ele fica, que ele pode ser de tungstênio ou de molibdênio, né? Dependendo do caso do fabricante, por conta do alto número atômico, dissipação de calor e tudo aquilo mais que a gente já viu aí nos slides anteriores. Os outros 3 problemas que podem ocorrer é queima do filamento do catódio. Filamento partido, então não vai ter raio-x de forma alguma, acabou, não tem o que fazer. Perca total de produção de raio-x porque não vai ter produção de feixes de elétrons. Não tendo produção de feixes de elétrons no filamento, não terá como ele se chocar com o alvo e naturalmente não vai ter como produzir raio-x. O outro problema que pode ocorrer é a gasificação do tubo. Pode ocorrer? Claro que pode. Pode ocorrer após um longo período sem a sua utilização, vamos dizer ali no interior, lá no interiorzinho lá, onde você conhece que a demanda de raio-x é muito pouca. Então você pode ter essa gasificação do tubo, né? Ele fica ali mais gasificado, fica com probleminha também para gerar raio-x de qualidade. A metalização do tubo ocorre por evaporação do metal do anódio, que se fixa na parede do tubo, metalizando, o que ocasiona uma reflexão da radiação produzida, e isso naturalmente que é chamada de radiação extrafocal. O que é uma radiação extrafocal? É aquela que o feixe de elétrons, quando ele vai entrar em impacto, ele bate em toda aquela área ali, então vai ter raio-x produzido em todas as direções. Tu lembra aquele ângulo que tem lá no giratório? Pois é, aquele ângulo ali vai direcionar para o paciente, mas isso não quer dizer que 100% está sendo direcionado para o paciente. Uma quantidade ainda vai ser direcionada em todas as direções e essa radiação é chamada de radiação extrafocal. E isso pode gerar ou não uma perca da qualidade fantástica. Então a ampola em si, ela vai dar um jeitinho ali junto com a carcaça de barrar essa radiação extrafocal para não deixar irradiando ali o acompanhante ou deixar essa radiação sujeita à exposição de algum profissional. Então, fique tranquilo que até agora tá tudo bem, né? Tô te falando de 6 problemas que podem acontecer no anódio. A gente fez uma rápida revisão sobre tungstênio, molibdênio, o anodo e o catodo. E isso é bem importante. Os materiais utilizados ali na produção de raio-x normal, o raio-x que é utilizado nas clínicas, como também num raio-x do mamógrafo. Então, em um você sabe que é o tungstênio e no mamógrafo você tem que entender que pode ser utilizado o molibdênio e não pode não. Geralmente é ele que é utilizado, o molibdênio, tá certo? Então faça uma revisão, faça as suas anotações, as suas observações para entender o que acontece dentro de uma ampola de raio-x, uma ampola semelhante a essa, para que possamos gerar uma imagem semelhante a essa aqui, que é uma imagem do quadril, da bacia, né, completo, da pelve. Então a gente vê a pelve, a gente vê ali a cabeça do fêmur, uma parte do fêmur, então tá muito tranquilo. E esse tipo de raio-x aqui, a gente vai fazer em qual tipo de filamento? Filamento fino ou filamento grosso? Então deixa aqui seu comentário aqui embaixo sobre essa dúvida. Esse exame radiográfico, você utilizaria qual 2 filamentos? Foco grosso ou foco fino? Deixe no seu comentário que eu vou estar te respondendo então no nosso próximo encontro. Um forte abraço e vamos para a luta!